Vamos lá, então. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor tem nos dado e a oportunidade de avançar. Nós oramos, Senhor, pelos teus filhos, oramos por cada casa, oramos por cada um dos teus filhos que tem estado, Senhor, nesses estudos, nesses propósitos. Pedimos que o Senhor livre os teus filhos de todo ataque espiritual. Nós nos desligamos, Senhor, de todas as feridas que nos faz terreno fértil para todos os ataques desses espíritos. Que o Senhor nos conduza com muita graça e que o Senhor nos leve, Senhor, a um nível de compreensão da tua palavra. Que possamos ser essas ferramentas nas tuas mãos. Ferramentas, Senhor, para avançar no reino e para ser instrumento de cura para as pessoas. Que o Senhor nos dê condição, cada dia mais, para estarmos, Senhor, alinhados à tua palavra e às tuas promessas. Oro por cada casa, Senhor, onde há enfermidade, que eles sejam curados. Aonde, Senhor, há ataque na alma, que os teus filhos sejam protegidos, guardados e selados. Aonde, Senhor, precisa ser liberado níveis de prosperidade, que seja derramado. Que o Senhor faça e conduza os teus filhos debaixo das tuas boas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos falando acerca dos, das questões de Beuzebu. Hoje nós teremos o final, até porque amanhã estarei em trânsito, então não vou conseguir estar nesse horário. Eu tentei conciliar, mas não consegui. Então hoje vai ser o último vídeo que nós vamos fazer. Amanhã, ah, na parte da manhã, se vocês puderem, né, façam a tua ceia, ceie, se blindem. Aí hoje nós vamos fazer uma renúncia um pouco mais extensa, né, em relação a isso, questão da religiosidade. Se os irmãos estiverem preparados, nós fazemos ceia hoje. Mas, se não, vocês podem fazer amanhã. Amanhã, até meio-dia do teu horário, você sai do jejum, faz um bom almoço. Quer dizer, geralmente até é de manhã que a gente faz, né? No café da manhã aí, faz o teu café e vai comer outra coisa, e vai comer outra coisa. Sim, embora. Então vamos lá. Até aqui nós entendemos os ataques de Beelzebub. Beelzebub ele vem agindo, então, em uma forma agora é, profunda na religião. É a minha falsa visão de Deus. Ou é a minha visão contrária, é a minha visão idólatra do Senhor. E todas as vezes que Beelzebub ou Tamuz, a gente pode também associar essas duas entidades, é, se alinham, né, na minha vida, eu vou ter uma aparência, porém um coração sujo ou é, um coração reprovável. De manhã, pode ser de manhã, na hora do café, que a gente geralmente libera depois que a gente faz, né, a aula, a gente ora, aí a gente libera. Então pode ser na hora da manhã. De manhã, meu irmão, a voz quase não sai, né? Aí fica aquela voz de locutor de rádio, como diriam os antigos, locutor de rádio. Vamos lá, então. Vamos pegar alguns textos aqui.
Então nós vamos para um, para uma referência. Abra tua Bíblia aí. A referência que a gente vai usar semana que vem, que é sobre Jezabel, mas lembrando que Jezabel é a porta de entrada. Jezabel é a sedutora, no sentido, aquela que conecta com Beelzebub. Então, os dois vão trabalhar bem juntos nisso daí. Em Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, ele vai falar acerca de Jezabel. Então, tanto Jezabel quanto Beelzebub, eles são ações que acontecem dentro da igreja, ou seja, dentro de um vínculo religioso. É óbvio que todos os outros têm essa base religiosa, mas o que nós estamos dizendo é que ele não quer afastar as pessoas, mas fazer com que as pessoas permaneçam na igreja, como foi falado, porém fora de Jesus, que é a famosa religião, né? A pessoa tem toda a aparência, e aí eu não vou colocar só uma questão da religião evangélica, eu vou dizer em todos os tipos de religião, a pessoa está ali envolvida em uma religiosidade, pensando que está se comunicando com Deus, mas de fato não está. Ele está se comunicando com si mesmo ou com demônios. Mas na cabeça dele, ele está agradando a Deus. Então, irmãos, ninguém que está em uma religião, a não ser exclusivamente a igreja de Satanás ou satanista, ninguém que está ali, ele está querendo lidar com Satanás. Entendeu? Todo mundo que está numa religião, ele está buscando Deus, está buscando a solução, mesmo que esteja na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, ali eles estão buscando Deus. Ah, o pessoal está no espiritismo, catolicismo, hinduísmo, está buscando Deus. Todos eles estão buscando Deus, todos eles estão tentando se conectar com com um ser superior, criador de todas as coisas. Então, o ser humano, ele tem essa necessidade de se conectar com o seu criador. É uma necessidade humana. Mas, por causa dos enganos constantes, isso faz com que não seja claro. E as pessoas começam a buscar os seus próprios deuses e construir os seus próprios deuses e elaborar os seus próprios deuses. E isso faz com que se apresentem vários demônios enganando as pessoas. Agora, jogando para a religião evangélica, assim dizendo, porque consideramos ter a revelação da verdade, entendeu? Nós consideramos que temos a revelação da verdade, consideramos que temos a revelação do conhecimento de Cristo, se torna um pouco pior. Então, é muito pior a questão dos evangélicos. Por quê? Porque o engano é duplo. O fato é, eu estou ali na igreja e sei que Jesus é o único caminho, e eu sei que Deus, o Criador, Yahvé ou Yahweh, ele é o Criador, mas eu não consigo me conectar com ele. Eu me conecto com uma estrutura. E esse daqui é o ponto chave para a questão de Beelzebub agir dentro da religião evangélica. Então, nas outras religiões, ele age conectando as entidades como Deus. Por exemplo, a igreja romana, as imagens, a igreja, os centros, né, que a gente chama assim, os centros, eles vão ter as suas entidades. O hinduísmo vai ter os seus deuses, o islamismo, Alá. Então, eles têm essa imagem de Deus, mas os cristãos não.
Ele já tem Deus como Deus, e ele já tem Cristo como o Messias. Mas mesmo assim, eles estão fora de Deus. Por isso que o engano é maior. Exatamente, se tornam como os fariseus. Ou seja, pessoas estudadas, pessoas tementes a palavra e as tradições, mas, ao mesmo tempo, pessoas que não conseguem discernir a visitação de Deus. Você entende? Ou seja, quem que foi que rejeitou Jesus? Os que mais falava dele. Entende a figura aqui? Quem foi que se opôs à obra de Jesus? O que mais pregava a vinda dele, que eram os fariseus e os doutores da lei. Eles que ensinavam o povo a aguardar o Messias. Eles que traziam toda a palavra para que eles pudessem permanecer na expectativa da vinda do Messias. E foi eles que, quando o Messias veio, tentou afastar o povo deles. Por quê? A palavra é muito clara. Por ciúmes. Então, o fato é que a religiosidade, o Beelzebul, ele é ciumento. Então, ele não divide, assim dizendo. Então, todas as vezes que a pessoa está em uma situação de estar em Beelzebul, ele vai defender uma causa. E essa causa tem muito a ver com a sua própria necessidade. Então, não é uma causa de Deus, é a minha causa respaldado em nome de Deus. Ou seja, eu respaldo a minha causa. No caso disso, seria as denominações. Veja só, queridos, eu quero que fique bem claro isso. Não estamos aqui nos opondo às denominações. Pelo amor de my God. Né? Pelo contrário, achamos necessários, tem a sua necessidade de congregar, entendemos que cada denominação tem uma visão, ou seja, um ministério, é isso que eu sempre coloco. O que é ministério? É a forma de conduzir um pedaço do corpo de Cristo. Um exemplo que eu posso usar aqui para vocês é a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Aí você vai ver, a Assembleia de Deus é uma visão de congregação, mas aí vai ter Assembleia de Deus, Ministério Belém, Ministério Samambaia, Ministério Madureira, Ministério, ou seja, o ministério é a forma de como conduzir, você entendeu? Então hoje, por exemplo, a igreja evangélica do sétimo dia do último, sei lá, do último Hadug de Jesus, né? Tá lá, pronto. Ministério, ou seja, a igreja é a comunhão ou aquele ajuntamento. Mas como essas pessoas vão seguir? Esse é o ministério. Então, quem está liderando, esse é aquele que estabelece o ministério. Exemplo, se você é pastor, fundador de uma igreja, a igreja é um ajuntamento de gente. A visão que você está trazendo é o ministério. Ou seja, ministério você. Você é o ministro que lidera e traz a visão de como essa igreja vai andar. A igreja é o ajuntamento de crentes. A igreja, ou as igrejas são todas iguais. É um ajuntamento de gente que crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, segue a Deus e obedece os seus mandamentos. Igreja, uma comunhão ou uma congregação de salvos. No caso, a igreja universal. Universal não do reino de Deus, a igreja de Cristo mesmo. A igreja local, um ajuntamento de gente que está em comunhão, você entendeu? Com Cristo e anda nos seus caminhos. E o ministério é onde você vai conduzir. Então, o que se difere? Ministérios. Entendeu? Ministérios. Só isso. Sim. Porque é aí que vem o problema. O problema seria não a igreja. O problema são os ministérios. Em que sentido? Quando eu passo a liderar a igreja e entro debaixo desse domínio de Beelzebul e passo a tomar a igreja de Jesus.
Entendeu aqui? Eu estou dizendo agora como líder. E como liderado, nós vamos entender que essa característica pode ser que eu estou todos os dias dentro da igreja, eu estou todos os dias fazendo e andando na comunhão com a igreja, porém eu não tenho a comunhão com o dono da igreja, que é Jesus. Eu não estou mais me envolvendo com ele. Eu estou já agregado a uma visão estabelecida para a igreja, dentro do ministério. Então, veja só, onde eu vejo o Beelzebul mais atuante, ou como vejo que Beelzebul atua, é quando eu tenho a necessidade de fechar um padrão. Entendeu? Por isso que eu trabalho muito essa questão orgânico, porque o orgânico ele se move naturalmente. Quando eu estabeleço um padrão, eu vou criar uma estrutura. E essa estrutura é bom por um momento, mas depois nós vamos ver que essa estrutura se torna um Deus, porque eu já não preciso mais ouvir, eu só sigo a estrutura. E aí, às vezes, o Senhor saiu e eu estou ali na estrutura. Então, eu preciso estar atento e vivo. Pois bem, Apocalipse capítulo 2, verso 18. Apocalipse 2, 18. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como de chama e os pés semelhante ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho também contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a ponho de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Então veja só, qual é a característica principal desses espíritos? Ensinarem a praticar prostituição e comerem de coisas sacrificadas aos ídolos. É aquilo que nós falamos de Baal. Agora vamos para um outro ponto aqui. Abra aí em Ezequiel 8. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciões de Judá assentado diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo. Era fogo e dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tocou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visão de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte, onde estava colocado a imagem do ciúme, que provoca os ciúmes de Deus. Então vamos entender aqui. Ezequiel está tendo uma visão
ele é tomado, né, pelo Espírito e colocado em Jerusalém. Gente, quando nós olhamos a figura de Jerusalém, nós olhamos o centro de adoração. Jerusalém é o centro de adoração. Você entendeu? Jerusalém, ele sempre vai falar dessa questão da adoração, do 1 em diante. Não, 8. Ezequiel 8. Se eu falei 18, perdão. Ezequiel 8. Então, veja só. Jerusalém, então, ele entra como a capital da adoração, a capital é, da, da, das questões espirituais. Então, Jerusalém se torna o polo de adoração do mundo. Por isso que todo mundo ali quer um pedaço de terra em Jerusalém. Então, ali a gente está com as duas questões principais: o muçulmano, né, que está ali, e os hebreus. A gente vê aí essa disputa. Aí nós vemos a Igreja Católica estabelecida ali. Então a gente vai vendo que todas as religiões, querendo ou não, veem em Jerusalém o centro de adoração. Então Ezequiel é levado dentro de Jerusalém. E Jerusalém foi criada, ou seja, estabelecida por Deus como um lugar de adoração do Deus vivo, a manifestação da adoração do Deus vivo, do próprio Senhor. Então, entenda, Israel, um povo chamado por Deus, e aquela coisa toda. Então, quando a gente tem a imagem de Jerusalém, logo nós pensamos em uma alta espiritualidade. Mas hoje, colocando aqui Jerusalém, ou Israel em si, ele tem se tornado uma das figuras da maiores apostasia. Irmãos, o maior nível de ateísmo, movimento LGBT, como que eu posso dizer? Idolatria, eu esqueci o nome da questão aqui. Apostasia vem de Jerusalém. Você entendeu? Então, uma das maiores características de muitos movimentos, até mesmo ateísta, está ali dentro. Por quê? Porque ali é o centro, eu digo, das egrégoras que podem se estabelecer tomando a mentalidade. Então, sim, ou seja, porque ali é um ambiente espiritual. Ali foi onde o nosso Senhor pisou, gente. Isso daqui é inevitável. Então, aquele lugar é marcado. E dali, como o próprio Senhor Jesus disse, né, não jurai por Jerusalém, a cidade do grande Deus. Gente, ali de fato, um lugar diferente, mas vai se estabelecendo toda as suas egrégoras e a sua dureza. Nesse ponto aqui, nós vamos ver então que ele é colocado, e ali estava a imagem dos ciúmes. O que é a imagem dos ciúmes? E é a imagem de Tamuz. Tamuz era uma deidade e estava estabelecido a imagem dos ciúmes, porque o Senhor tem ciúmes do seu povo. E o Senhor ali, ele está colocado ou estabelecido como Deus dessa nação, e aí vem esses, né, deuses, e o povo se prostituem com os seus deuses. Por que prostituírem? Porque é o fato de ter intimidade ou estar alinhado, conectado, entrelaçado com essas figuras. E isso, então, é uma prostituição cultural, é o adultério espiritual. Você entendeu? Então, voltamos aqui. Ele me disse: Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos e eis do lado norte a porta do altar. E estava a imagem dos ciúmes na entrada. Peraí, meu irmão. Então a gente veio em Jerusalém. Agora, do lado do altar. Então, o altar significa o lugar de culto. Quem que estava lá? A imagem dos ciúmes, Baal, que no caso aqui era Tamuz. Disse ainda: Filho do homem, vê o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maior abominação. E ele me levou à porta do átrio. Olhei, eis que havia um buraco na parede. Então ele me disse:
filho do homem, cava nessa parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, e eis que a forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintado na parede toda ao redor. Então veja só, isso não estava exposto. Eu vou, verso 11. 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jananias, filho de Safã, que se achava no meio deles. Irmão, já pelo nome a gente sabe, né? Safã, meio semelhante a Satã, né? Então já não podia esperar mais nada diferente disso, né? Mas que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão seu incensário, e subia aroma da nuvem. Então veja só aqui, olha o que ele diz. Filho do homem, deixa eu te falar uma coisa. Vê o que essas pessoas estão fazendo. É como que o Senhor abrisse uma porta, uma portinha, e focava nessa parede. E quando cavou, ele viu, é como uma recâmara, como um lugar oculto, escondido. E dentro desse lugar tinha 70 homens que tinham suas paredes pintadas. A parede daquele lugar era pintada com répteis e animais abomináveis. E ali eles estavam com o seu incensário, adorando e fazendo, levantando incenso a essas pinturas. Veja só, querido, sempre está ligado aos répteis. Depois a gente vai entrar nesses temas, né, mais um pouco polêmicos. Porém, entenda aqui que eles estavam totalmente alinhados com essas figuras nas paredes. Isso daqui, imagine agora Jerusalém como o corpo de uma pessoa. Esse lugar seria o coração. Então ele estava dizendo que o coração já estava alinhado. Por que nós lemos a questão de Apocalipse 2,18? Porque se você for ver lá, ele diz assim, que essa mulher que conduz e seduz os meus filhos a adorarem aos ídolos e comerem das suas prostituições, observe lá que depois você vê que quando eu julgar, quando eu sentenciar, quando eu destruir essa mulher, vocês vão ver que eu que sondo a mente e o coração. A palavra ali é nefros e cárdia. Nefros é rim, cárdia é coração. Eu sou o que sonda a mente, ou eu sou o que sonda os rins e o coração. Por que ele estava dizendo isso? Por que o Senhor trouxe essa imagem ou essa palavra? Porque essas pessoas estavam tendo a aparência, mas o seu coração já estava dentro dos ídolos. Então, veja, eles tinham uma aparência boa. A aparência dessas pessoas era uma aparência de adoradores. Veja quem que estava ali: os anciões, os líderes, os, os homens notáveis que conduziam o povo para Deus. Mas a quem ele estava conduzindo não era Deus, era Tamuz. Tamuz era quem estava sendo reverenciado. Estamos lendo agora Ezequiel 8. Então veja só. E veja que ele estava com os incensários. Você entendeu? Incensários. Deixa eu só pegar aqui. Veja, o que significa o incensário? O incensário é um dos maiores questões de adoração. Lembra que para poder chegar no lugar santo tinha que ter o candelabro, o pão da propiciação e o altar de incenso. Nós não usamos mais essa questão de incenso, mas todas as religiões têm um incenso. Por que nós não usamos? O judaísmo em si, ou seja, o culto levítico, judaísmo não, perdão, o culto levítico,
eles tinham a questão do incenso, eles tinham que passar aquele incensário. Por quê? Porque é o aroma suave. Essa questão do aroma suave as minhas orações, elas são os incensos hoje. Aquilo que sai de dentro de mim é o incenso. O incenso para nós funciona, ainda é funcional, mas não é mais funcional no físico, é funcional no espírito, ou seja, a minha oração, os meus atos de justiça, a minha vida é esse incenso que sobe diante de Deus como cheiro suave, ou seja, as minhas obras, as minhas práticas, os meus pensamentos, ele sobe, entendeu? Ele sobe com cheiro suave. Veja só, os rins e o coração, realmente eu coloquei aqui e não expliquei, né? Por que rim? Porque rim é onde filtra todas as águas do corpo. Rim, também, a gordura em cima do rim é a glândula suprarrenal. É o lugar onde os meus sentimentos passam. Por isso, o ataque nos rins quando há um ataque emocional. O rim, ele vai falar das minhas emoções e o coração dos meus sentimentos. Você entendeu? Então, por que o Senhor sonda o meu rim? O Senhor sonda as minhas emoções. O Senhor sonda os meus pensamentos. O Senhor sonda as minhas motivações. Ele vai sondar o meu rim. Hein? Cada glândula do corpo, depois que a gente vai estudar a questão dos chakras, essas coisas, você vai ver que cada glândula do corpo ele tem uma função. Então, você vai ver o rim como as emoções, o timo como as paixões, o fígado como a ira. Né? O fígado ele tem esse lugar de, de ira, de raiva, né? De tudo. Então, o fígado ele é um agente, ele é um ataque que pode estar sendo a tireoide, as preocupações. Né? Então, a gente vai vendo que em cada glândula ele pode estar sobre um ataque, sobre uma influência. Por isso, a nova era é aquele que eles trabalham muito essa questão das energizações das glândulas, que, numa palavra mais comum, é o chamado chakras. Né? Abertura de chakra. O que é na nova era abrir chakra? É liberar uma energia, eu vou dizer isso aqui, cósmica, assim dizendo, uma energia do alto, que não é de Deus, para dominar certas emoções na vida dos homens. Então é como que essas pessoas passam a ter suas emoções dominadas, ou partes do seu corpo dominadas. Mas depois a gente explica melhor. Não fica tão confuso. Pois bem, então observe que Beelzebub, ele vai roubar o coração. Então as pessoas estão na casa de Deus, na adoração ao Senhor, mas eles não conseguem, ou ele não consegue se mover em uma intimidade. Ele vai estar sempre em um lado idólatra. Eles precisam sempre de uma questão palpável para a sua fé. Veja só, eu quero aqui abrir por diversos caminhos. Sentimentos e emoções, nós vamos colocar pensamentos com o que sinto. Eu creio que esse seria melhor. Os meus pensamentos e os meus sentimentos. Ou seja, as minhas motivações e aquilo que eu estou sentindo. Seria mais ou menos isso. Então, observe aqui. Primeiro ponto que eu vou tratar dentro da sinceridade. Quer dizer, vamos só terminar a leitura aqui e eu entro nisso. Então disse, verso 12: Viste, filho do homem, que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? Pois diz o Senhor, não vê? O Senhor abandonou a terra. Ou seja, a imagem ou a figura que ele tinha desse Deus Deus abandonou a terra. Deus, ele não está mais com a gente. Deus não anda mais com a gente. Deus está irado. Deus não está presente.
Então, eles precisam ter um tipo de Deus, uma tipificação, eles precisam ter uma imagem estabelecida. Eles precisam ter um ponto de culto, ou algo que se firme para poder manifestar o seu culto. Isso era o que os anciões falavam, segundo o Senhor. Olha, eles abandonaram, porque eles dizem que Deus abandonou. Você entendeu? Vamos lá, próximo, verso 14. Perdão, verso 13. Disse ainda: tornarás a ver maior abominação que elas estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estava ali mulheres sentadas, chorando a Tamuz. Disse-me: vê isso, filho do homem. Verás ainda abominação maior do que essa. Levou para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol virado para o oriente. Então me disse: vê isso, filho do homem? Acaso é coisa de pouco monta para a casa de Judá o fazeres eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e torne a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pois. Não, peraí, só um pouquinho. Eis-lo chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem os ouvidos em alta voz, nem ainda ouvirei. Então, observe aqui. O Senhor, então, ele está mostrando e trazendo a característica desse culto que estava sendo estabelecido. Havia, então, um culto, mas esse culto não estava sendo levado a Deus. Era um culto que estava sendo feito na casa de Deus, nos moldes de Deus, nos padrões de Deus, direcionado para Deus, mas no seu íntimo, nas suas recâmaras, na verdade, eles estavam adorando Tamuz, o Deus Sol, e os répteis e as abominações. Ou seja, tinha uma forma de Deus, mas a motivação, o seu intento era para os ídolos. Entendeu o fato aqui? Essa é a estrutura de Tamuz, ou perdão, de Beuzebu que nós estamos tratando. Fazemos tudo em prol de Deus, mas a minha motivação e o que paira dentro do meu coração não está ligado a Deus. Essa é a estrutura mais proeminente de Beuzebu. Fazer com que eu ande falando de Deus, mas todas as minhas intenções não é voltada para Deus. É voltada para uma estrutura, é voltada para uma visão pessoal, é voltada para uma questão pessoal, é voltada para muitas coisas, mas não para Deus. Entendeu? O fato. Então vamos lá, pontuar algumas questões. Primeiro, como sair disso? Como deixar essas artimanhas? Como não ser pego? Já falamos. Precisamos estar vivo. Qual é a característica do estar vivo? A característica do estar vivo é aquilo que eu faço, ele, ele tem que estar conectado com quem eu sou. É a primeira característica. O que eu faço, ele tem que partir de quem eu sou. Como eles adoravam? Eles adoravam na cara dura? Não, nas suas recâmaras. Ou seja, o meu intento para minhas ações tem que estar alinhado. Um dos textos que eu gosto muito é o texto de Atos 2. Abre aí, Atos 2.
E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa era a vida da igreja. Peraí. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todas as vezes, eu vou até colocar aqui a Bíblia, todas as vezes que nós olhamos aqui e perseveravam, nós temos uma ideia de alguém que é resiliente, ou seja, eles andavam com perseverança. Mas a palavra original aqui não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o estado de ser. Ou seja, eu era. Ou aquele que existe. Então, peraí, o que tem a ver isso? Então, o fato aqui não é e perseveravam no sentido de perseverança. A questão aqui é, eles eram um com a doutrina apostólica. Eles eram um como o irmão que faziam eles ter comunhão. Eles eram um na palavra e na oração. Eles eram um e eles eram alinhados no partir do pão. Qual é a diferença e por que muitas vezes nós olhamos e eu vejo muitos tentando voltar para esses princípios que é nobre, mas muitas vezes não dá certo, porque nós fazemos isso como uma programação. Ou seja, irmão, vamos ter o culto da comunhão. Todo mundo está junto, mas eu não tenho mais ligação com você. Eu não quero estar com você, mas eu estou porque é uma programação da igreja. Eu não estou mais ligado. Eu já estou desligado. Eu não gosto de estar ali, mas eu estou ali porque eu preciso estar. Mas, de fato, o meu coração já não está mais ali. Meu coração já está em outro lugar. Eu já não tenho mais uma unidade com a palavra de Deus. Não tem. Eu já não tenho mais uma unidade com como diz ali, com a característica apostólica. Não, eu não tenho mais uma unidade com eles. Não tenho mais. Mas eu estou ali junto. Mas eu já não sou mais um. Entendeu? O fato aqui, aonde Beelzebul começa a atuar na vida de alguém. Quando a gente fala, lembra que nós começamos lá na primeira semana dizendo as feridas são os pontos culminantes para sermos um terreno propício para todos esses espíritos. Beelzebul, para mim, é o primeiro, é o que abre porta para todas as outras. Beelzebul, na verdade, eu preciso estar em Beelzebul para poder fazer tudo isso. Beelzebul, ele é a frequência predominante. Por quê? Porque eu preciso ter uma cara de religião, porém uma essência não religiosa, se eu posso dizer assim. Eu tenho que ter uma aparência e não uma essência. Todas as vezes que nós perdemos a essência, nós já nos separamos de Cristo. Por isso, Beelzebul é o maioral de todos os demônios. Por quê? Se eu não tenho essência, tudo que eu faço já é contaminado. E o que é perder a essência? É quando eu me desligo de algo no coração. Depois eu vou me desligar do corpo. Primeiro me desligo do coração. Então a ferida é o ponto principal para todas as operações de Beelzebul, ou de todos os demônios. Vamos para esse caso aqui. Eu posso estar na igreja, mas eu não estou ligado com ela, porque eu não concordo. Não concordo com o pastor, não concordo com os irmãos, estou ferido com eles. Então, quando você fala assim, eu estou ferido, acabou. Você já se desligou. Olha o que Jesus diz. Se você diz que ama a Deus, mas não mantém comunhão com o corpo, com os irmãos, você é mentiroso. Quando a gente fala assim com o corpo, com os irmãos, ele diz, se você não tem paz, se você não está ligado no corpo que você pertence, seja como for essa figura de corpo que você está vivendo hoje, mas se você está em um meio e que você não gosta desse meio, que você está ferido com esse meio, que você está com o teu coração chateado, você já não está ligado, irmão. O teu coração já tem pinturas nesse sentido, se eu posso dizer. O teu coração já não está conectado. Exemplo, se você está aqui, mas você não concorda com o que eu estou falando, você não está ligado comigo. Você entende nesse ponto? Você pode estar aqui, mas você não está ligado. Então, o que é estar ligado?
é nós andarmos em comum acordo. Isso está ligado. Então, como que a igreja falava? Ou como que a igreja caminhava? Caminhava em comum acordo. Eles estavam ligados na doutrina apostólica, na oração, no partir do pão. Era algo que era essência deles. Não era só uma reunião, não era só uma atividade que eles faziam. Então, o primeiro ponto que o diabo vai querer destruir é com que nós nos tornemos feridos com a figura de líder, ferido com a figura da igreja, dos irmãos, mas mantemos a nossa frequência dentro da igreja. Não, eu estou aqui. Primeira coisa que nós vamos ouvir é porque eu estou aqui por causa de Jesus. Mas deixa eu te perguntar, irmãos. Você precisa estar na igreja por causa de Jesus? Não. Eu não preciso estar na igreja por causa de Jesus, meu. Eu posso estar em casa. E Jesus vai falar comigo. Concorda comigo? Por que que eu estou na igreja? Por causa dos irmãos. Eu não estou na igreja por causa de Jesus, queridos. Eu estou na igreja por causa da comunhão, da unidade, do corpo junto, do reino. Para salvação, eu preciso confessar Jesus. Para manifestar o reino, eu preciso ter irmãos ao meu lado. Porque reino é isso, é ministério. Onde eu vou exercer meu ministério? Eu sozinho tenho ministério? Não, eu sozinho não tenho ministério. Eu sozinho tenho salvação. Você entendeu? Agora, eu junto com os meus irmãos, existem ministérios. Eu falo em língua, o irmão ora por cura, o outro tem cânticos espirituais, o outro tem isso. Então, nós mutuamente nos edificamos mutuamente a fé. Então, isso que nós precisamos entender. Então, o que eu vejo? Nós já estamos, e não estamos percebendo por que a igreja está crescendo, mas se tornando menos eficaz. Porque não estamos mais unidos. Entendeu a parada? Não estamos mais unidos. Mas nós estamos juntos, eu frequento todas as atividades da igreja. Sim, querido, você pode estar em todas as atividades da igreja, mas o teu coração já não está mais ali. Então você já não está mais recebendo nada do que ali vem, ou de qualquer coisa. Você não recebe nada. Você já está ferido. Por isso que a ferida é a principal porta para todas as frequências das potestades. Eu preciso encontrar um coração ferido. Quer dizer, as potestades precisam encontrar um coração ferido, poder agir. Porque o coração ferido perdeu a comunhão. Ele já não está mais em comum acordo. Entendeu? Ele não está ligado. É a mesma coisa que minha mão, mesmo estando no corpo, não está mais ligada ao corpo. Foi desligado os tendões, ela não se mexe, mas ela está ligada no corpo. Mas ela não está conectada a esse corpo. Ela só está junto com o corpo. Ela foi desconectada com seus tendões. Então hoje nós vamos ver que é um dos maiores das maiores crises, e eu não vou dizer isso, irmãos, preste atenção bem no que eu vou dizer. Isso não é uma crise da igreja, isso é uma crise dessa geração. O Senhor diz, nos últimos dias, pais se levantariam contra filhos, filhos contra pais. O que nós estamos dizendo? Que essa crise já é uma crise humana, não é uma crise religiosa. Hoje, os pais não se entendem com os filhos não se entendem com os pais, o marido não se entende com a esposa não se entende com o marido, o vizinho não se entende com o vizinho, o cara que trabalha com o outro dentro da empresa já não se entende. Ou seja, nós hoje já vivemos em uma atmosfera de desunião. Ninguém está ligado mais ninguém. E você acha que vai ser diferente dentro da igreja? Óbvio que não. Porque nós não estamos percebendo e já estamos andando na egrégora do mundo, que é a egrégora do individualismo. O apóstolo Paulo diz, Timóteo, nos últimos dias teremos dias difíceis. Por quê? Porque os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas, jactanciosos, soberbos, desobedientes aos pais, desobedientes aos líderes, rebeldes, e assim vai. Então, o primeiro ponto aqui que nós vamos entender é: nós precisamos restabelecer unidade.
aí quebramos Beelzebul. Entendeu? Eu só me desligo de Beelzebul quando eu consigo estabelecer unidade. Eu preciso andar com unidade. Eu preciso ter ligação. 2, Beelzebul, ele vai distorcer a imagem de Deus. Então, uma das questões predominantes e que você vai ver em todas as atuações de potestades, a figura paternal. A figura de Deus, do Pai, do Senhor, ele é distorcida na cabeça das pessoas. Quem anda com Beelzebul, ou quem está ligado com Beelzebul, não consegue ver Deus como Pai. E ele sempre vai ver Deus com quem abandona, aquele que abandonou. Olha qual era a figura, ou qual era a imagem de Ezequiel 8. Ezequiel 8 veja, verso 12. Então me diz, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel faz nas trevas, cada um nas suas recâmaras pintadas de imagem, pois dizem, o Senhor não vê, o Senhor nos abandonou. Então, todas as figuras, todas as pessoas que estão na igreja, mas não são sarados na figura de paternidade, não conseguirá ver Deus como alguém que está andando, ou alguém que está caminhando, perdão, não consegue ver Deus como alguém que está projetando algo bom para a caminhada dessa pessoa. Ele sempre vai ver Deus como o que atrapalha e poda essas pessoas das coisas melhores da vida. Então a figura eu não consigo ver Deus como alguém que está me levando para o bom caminho. Por mais que a gente verbalize isso, a Deus sempre tem o melhor para mim. Nós não aceitamos isso. Por que Deus fez isso comigo? Entendeu? No fundo por que Deus está fazendo isso comigo? Mas na boca sai, mas tudo que vem de Deus é bom. Entendeu? Então a gente tem a verbalização de uma honra, mas o coração é sempre, Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor não me permite? Por que o Senhor é bravo? Por que o Senhor está irado? Por que o Senhor está me batendo? Então, a figura de bater sempre vai ser uma figura daquele que não tem Deus como Pai. Por quê? Porque, irmãos, isso daqui eu falo, isso é nítido. Todas as pessoas que têm problema com paternidade vai ver o líder sempre batendo. Não corrigindo, batendo. Bate muito. Como diz, exorta muito. Mas ele não vê que a figura, ou seja, mesmo, olha só, mesmo que essa pessoa esteja fazendo um monte de coisa para Deus, quando você trabalha no orgânico, você vai ver que a motivação está errada. Peraí, você está fazendo um monte de coisa para Deus, mas a tua motivação não está certa. Então, o que importa não é o tanto que você faz, é a tua motivação. É como está o teu coração para com isso. Porque às vezes é preferível você fazer uma coisa com a motivação correta do que 1000 coisas com a motivação errada. Porque se você faz coisas com a motivação errada, você vai conduzir ou para você mesmo ou para um distanciamento das pessoas. Quem tem a motivação errada distancia pessoas de pessoas ou conduz as pessoas para um caminho errado. Então, o que acontece? Não importa o tanto que eu faço, todas as vezes que eu faço muito, até com bom interesse, mas com a motivação errada, o final disso vai ser estar longe do Senhor. Por quê? Porque eu estou fazendo pautado nas obras de Beelzebul. Eu vou distanciar do Senhor. Quando eu faço com a motivação correta, uma atitude minha vai ter um efeito muito grande, porque eu estou promovendo essa integração com o Senhor. Então, a figura errada é isso que Beelzebul vai trazer. Por mais que eu esteja prostrado diante de Deus, eu sempre estou ferido com Deus. Mas é óbvio que eu nunca vou falar isso. Nunca vou dizer eu estou ferido com Deus, gente. Isso a nossa religião não permite. Você entendeu? Isso nunca passou pela nossa cabeça falar que eu estou ferido com Deus. Mas as minhas atitudes sempre vão demonstrar que eu estou ferido com Deus.
Por que que o Senhor não deixa? Por que que o Senhor não permite? Senhor, eu não entendo porque o Senhor é tão assim comigo, faz tudo certinho. O Senhor não. Entendeu? Então, é assim, é uma forma de me culpar, mas transferindo para Deus. Isso daqui é muito comum, né? Vamos lá. Não, eu acho que o irmão é assim, assim, assim. Não, mas deve ser culpa minha mesmo. Entendeu? Ou seja, eu vou falando tudo que o irmão, que eu acho errado no irmão, mas no fim, para não falar que eu estou denegrindo a imagem do irmão, eu jogo para mim. Não, mas deve ser culpa minha mesmo. Eu devo ter feito alguma coisa errada. Você entendeu? Mas eu não penso assim. Mas eu só alivio a minha consciência assim. Assim a gente faz com Deus. Não, deve ser porque eu não faço as coisas direitinho, né? Mas Deus não permite que eu faça isso, Deus corta isso, Deus faz aquilo, Deus não sei o quê, Deus. Mas deve ser realmente, né? Eu não estou buscando direito, eu não estou. Você entendeu? Assim, eu jogo para Deus, eu coloco em Deus, mas depois eu puxo para mim. Não, mas deve ser porque eu, né? Porque minha religião não permite falar não, é porque eu acho que Deus é injusto. Você entendeu? Eu não estou dizendo que Deus é, mas nós não somos sinceros com as nossas emoções. Não somos sinceros com aquilo que eu estou pensando. Então, veja só, esse é um outro ponto. Nunca haverá sinceridade. Quem anda com Beelzebul, ou quem está debaixo da frequência de Beelzebul, ele nunca vai ser sincero. Ele sempre vai manter uma imagem. Ele precisa manter a imagem. Lembra da imagem do adorador correto, mas no fundo está chorando a Tamuz? Lembra da imagem do incenso, mas no fundo está adorando os répteis? Lembra do está no altar, mas ele está de costa para o templo e adorando o sol? Então é isso que nós, exatamente, é isso que nós vamos caracterizando. Nunca haverá uma sinceridade. Sempre haverá pontos questionáveis. Não há sinceridade. Então você nunca realmente pode saber o que se passa na cabeça ou no coração dessa pessoa, porque não é sincero. Mas o problema é que Deus vê tudo. Então a gente age como que Deus não estivesse vendo. Mas Deus vê tudo e Deus está vendo. Então, quem está debaixo dessa frequência, ele vai andar sempre com os seus pecados ocultos. Você entendeu? Sabe aquela pessoa que tem os pecados ocultos? Ou seja, eu estou no altar, mas eu também estou na pornografia, eu também estou nas rebeliões, eu também estou nas facções. Ou seja, eu vou fazendo tudo nas escondidas. Eu não quero que as pessoas percebam o que eu estou fazendo. Normalmente é isso. O religioso, ele vai fazer, mas ele não quer que as pessoas percebam. Ele não quer que as pessoas percebam. Mas por que que não pode ver? Porque já é um costume de fazer as coisas no oculto. Então, quando há essa manifestação de fazer as coisas no oculto, as pessoas não podem ver, então significa que não há sinceridade no meu coração. E onde não há sinceridade no meu coração, não há verdade. E se a verdade já foi embora, já era, irmão. Já estou com Beelzebub. Lembra que eu falo da questão orgânica e eu termino aqui? Para mim, o que me faz estar sempre saindo é quando eu tenho o entendimento dessa vida orgânica do reino. O que seria essa vida orgânica do reino? A vida orgânica do reino é uma vida natural de intimidade com Deus. Veja só, o que mais vai estabelecer as obras de Beelzebub é quando é, eu vou ter toda a dinâmica de uma estrutura. Eu preciso de uma estrutura. Lembra? Eu já não tenho mais a figura da fé, da fé, como que eu falo? Da fé interna, da fé sincera. Então eu preciso manifestar um objeto da minha fé. No catolicismo, nós vamos ver os santos, porque eu preciso ver, a minha fé precisa ser pautada, né? Então cada um vai ter a sua manifestação. Mas na vida evangélica, nós não temos os ídolos, mas nós temos quem? Nós temos as estruturas. Quem que pode ser o ídolo? O prédio da igreja. Quem que pode ser o ídolo? A estrutura da igreja. Quem que pode ser o ídolo? O cargo que eu carrego.
Quem que pode ser o ídolo? Então, veja só, por que que muitas vezes nós não falamos? Vamos por um ponto. Por que que muitas vezes nós não falamos e falamos quem somos ou o que pensamos nesse sentido? Porque às vezes a pessoa que é a pessoa da liderança pode me interpretar mal e não mais gostar de mim ou tirar o que ele está, ou tirar o prestígio. Então eu vou manter uma aparência. Eu não vou resolver os meus problemas, porque eu preciso manter aquilo ali. Porque de fato, para mim, o mais importante não é a minha comunhão com essa pessoa ou com esse corpo. Para mim, o mais importante é o cargo ou a qualificação que eu estou posicionado nesse lugar. Por isso nós vamos ver, exemplo, muitos líderes que às vezes estão em pecado, mas eles não confessam e não saem por quê? Porque eu vou perder isso. Então eu prefiro estar, tentar me arrumar no secreto para que não seja exposto o que eu faço, porque senão eu vou perder a minha moral, vou perder a minha posição, vou perder tudo isso. Quando eu falo do orgânico, você entendeu? Eu falo exatamente isso. Veja só. Primeiro ponto. Irmãos, faça essa pergunta para vocês. Se hoje você ficar um ano sem poder congregar, sem poder ouvir palavra de ninguém, só você e a tua família, no final de um ano, você e tua família ainda é crente? Ponto. Isso daqui vai entender se você está em Cristo ou com Beelzebub. É só responder sinceramente essa pergunta. Você necessita, você necessita que alguém sempre esteja te motivando na fé, ou o teu cargo, ou alguma coisa assim, é o motivador da tua fé. Se isso for, você já saiu de Jesus e está andando com Beelzebub. Por quê? Uma fé orgânica é o seguinte, gente, eu estou na comunhão porque eu quero repartir o que Deus tem me dado e receber o que os meus irmãos têm para mim. Sabe aquele negócio do ajuntadão de panela? Entendeu? O ajuntadão de panela? Como é que é ajuntadão? Vamos fazer o almoço? Um leva um arroz, o outro leva não sei o quê, o outro leva isso, e chega lá, a gente vai, cada um come da comida do outro. Isso é igreja. Eu estou aqui, eu estou recebendo de Deus essa palavra, o outro recebe isso aqui, que são os dons, o outro recebe aquilo ali. E o que a gente faz? Quando a gente se reúne, a gente consegue liberar um sobre o outro aquilo que temos. Né? Eu tenho água, você tem o quê? Você tem pão, o outro tem o quê? O outro tem isso aqui, o outro tem o quê? O outro tem aquilo ali. Pronto, a gente faz o ajuntadão e a gente consegue ter uma boa alimentação. Isso é a comunhão do corpo. Mas o que virou o corpo hoje? O lugar onde nós vamos só receber. O lugar onde nós estamos secos, passamos a semana inteira seco, eu tenho que ir para a igreja, gente. Eu preciso ir para a igreja, porque senão, meu Deus do céu, eu preciso para. Por que você precisa ir para a igreja? Eu preciso ir para a igreja porque eu preciso receber fogo. Não, querido. Essa é uma visão errada. O fogo começa na tua casa e você já vai incendiado da tua casa para a igreja. Imagine agora, a igreja, olha como que acontece aqui e como nós já estamos andando em Beelzebub e não percebemos. Nós transferimos a responsabilidade de fazer fogo para os irmãos que trabalham para a igreja, nesse sentido. Então, o pastor tem que vir cheio do fogo, o Ministério de Louvor tem que vir cheio do fogo, porque ele vai encontrar, meu irmão, um monte de pedra de gelo. Então, eles têm que derramar fogo para poder ressuscitar aquele irmão que está chegando ali. Essa é a visão normal da congregação, que veio de Roma, onde os líderes são superdotados e o povo, o clérigo, eles são, os leigos estão ali só para receber. Eles necessitam
desse derramar desse clérigo. Mas não é assim na vida de Deus. Na vida de Deus você tem o fogo que o Senhor dá a você. E nós, mutuamente, quando chegamos juntos, já estamos avivados. E estamos prontos para decretar a lei. Estamos prontos para estabelecer a palavra. Estamos prontos para profetizar sobre a nossa cidade. Estamos prontos para orar sobre os nossos irmãos. Estamos prontos para poder profetizar bênçãos sobre os lugares. Mas o fato é que já não temos mais comunhão. A comunhão já foi quebrada. Por isso, irmão, eu não consigo mais decretar junto com você nada, porque já não há comum acordo. E eu estou indo para a igreja porque eu preciso receber. Eu não tenho nada de bom, eu preciso só receber. Eu não tenho nada que vem de bom. Eu estou seco. Mas por que eu estou seco? Porque eu não faço a minha casa o lugar de culto. Eu faço a igreja o lugar de culto. Então, o lugar de culto é a minha casa. E o lugar de celebração é a igreja. Ali que eu celebro com os meus irmãos, mas o culto é as minhas atitudes diárias. Então, o meu trabalho é o meu lugar de culto, minha casa é o meu lugar de culto, a cidade é o lugar de culto. Culto é onde eu demonstro a obediência ao meu Deus. Celebração é o que nós fazemos na igreja. Quando nos reunimos, estamos alegres, felizes, satisfeitos e celebramos junto, profetizamos. Irmão, tem alguém doente aqui? Nós vamos orar, a igreja vai orar por você, meu irmão, você vai ficar curado. Pera, tem alguém precisando de uma solução? Nós vamos orar, meu irmão, porque nós somos igreja, nós somos corpo. Você entendeu a diferença? Isso é uma igreja viva. O problema é que nós não andamos mais assim. O andamos vamos lá ver o que esse pastor vai falar. Vamos ver se esse grupo de louvor jejuou essa semana. Vamos ver como que vai ser o culto. Parece que a gente está entrando num restaurante, né? Pega o menu e aí vamos lá ver o que tem hoje para comer. Rapaz, essa palavra eu não gosto. Essa intercessão não ficou boa. Rapaz do céu, essa, esse serviço hoje está sem sal, né? Mas vamos deixar a gorjeta. E se a semana que vem essa comida não melhorar, nós muda aqui de restaurante. É assim que a gente está fazendo. Você entendeu? Por quê? Porque nós entendemos que não temos comunhão com Deus e que Deus não fala com a gente. E quando aí que vem o coração de quem está em Beelzebul. Olha o perigo agora. Quando a pessoa começa a receber de Jesus no seu particular, ele já olha e diz: eu não preciso de ninguém mais. Jesus fala comigo. Aí nós nos tornamos Corá. Moisés, você está pensando que Deus só fala com você? Nós também somos levitas, meu irmão. Nós também somos ungidos. Você acha que é só você? Nós também fazemos isso. Você entendeu? Então, quando alguém que é religioso recebe uma porção, ele se torna duplamente mais satânico. Porque agora ele passa a agir como alguém que está em uma característica de igual. Eu não preciso de ninguém. Então, a verdadeira situação é: quanto mais o Senhor derrama, mais humilde eu tenho que ser. E essa humildade não é o ato simples de falar, mas é o ato simples de me comportar e de manter a unidade. Isso é humildade. Quanto mais eu tenho, mais humilde eu tenho que me tornar. Porque quando eu recebo debaixo do orgulho, eu me torno soberbo. E aí eu não preciso de mais ninguém. É isso que acontece. As pessoas chegam quebradas e quando elas conseguem se levantar, o que elas fazem? Não preciso mais, não concordo com isso, não. Bem assim, não. Você entendeu? Por quê? Porque agora eu não preciso mais. Você entendeu? Não preciso mais, eu estou de boa, estou bem. E é isso que normalmente vai acontecendo. Então, essa é a imagem do orgulhoso. Agora eu estou bem, eu tenho mais necessidade, eu me levantei, né? Então eu não preciso mais de você. E assim, eu não preciso mais do corpo, eu não preciso mais do irmão, eu não preciso mais do pastor, eu não preciso mais de ninguém, eu não preciso mais do marido, eu não preciso mais da esposa, eu não preciso mais do pai, eu não preciso mais da mãe. É isso que acontece, você entendeu? Então, de fato, onde Beelzebul vai agir? Quando eu busco o Senhor por necessidade. Entendeu? Por isso que muitas pessoas falam assim: rapaz, fulano ficou rico e desviou. Não, querido.
Ele não ficou rico e desviou, ele já estava desviado pobre. É porque ele estava só procurando Jesus por necessidade. Como muitos procuram, só por necessidade. Uma das coisas que eu aprendi nessa longa estrada da vida é que todas as vezes que alguém chega desesperado, irmão, de fato eu não dou muita moral, entre aspas, se eu posso dizer assim. Porque eu sei que a pessoa só está buscando o alívio do seu desespero. Entendeu? Ela não está buscando cura. Ela só está. Sabe quando você está com uma dor de dente? Irmão, se a pessoa fala assim, sabe aquela dor de dente mesmo assim? Que fica. Se a pessoa fala assim, ó, se você der 3 socos, passa a dor, meu irmão, pode dar 3 socos aqui que não tem problema não. Qualquer coisa que você fizer, meu irmão, tá bom. Só quero parar com essa dor. Então, quem tem uma necessidade, quem está sofrendo de uma necessidade, a única coisa que ele quer é que essa necessidade seja suprida. Não importa como for. E depois que a necessidade for resolvida, não tem problema. Não preciso mais, porque eu já não tenho mais necessidade. Então essa é a maior característica de Beelzebul. Ele precisa encontrar um coração ferido, ferido com uma figura de líder, de autoridade, ferido e necessitado. E aí ele se torna um orgulhoso. Então ele vai sempre galgar posições. Ele precisa de posições, porque as posições vai fazer com que ele se sinta bem, mas sempre longe de Deus. Entendeu? Sempre com uma aparência e nunca com uma essência. Então vamos lá. Essência. O que me livra das obras de Beelzebul? Essência, comunhão, humildade e uma vida orgânica de fé. Uma fé aonde não importa onde eu esteja, eu sempre vou ter comunhão com Deus. Por isso eu acho inadmissível quando uma pessoa diz: eu só não cresci na fé porque eu não estava na igreja certa. Não, querido, não existe isso. Você pode estar no jardim e não frutificar. E você pode estar no deserto e ser frutífero como ninguém. Não é o lugar, é aqui dentro. Você entendeu? É a essência. Por isso que eu digo, a pessoa que não frutificou em lugar, no lugar que está, a pessoa que não consegue andar com Deus, não é o lugar. Você pode estar no melhor lugar, porque a pessoa está transferindo fé. Aquilo que nós falamos. Lembra? Moisés, fala com Deus por nós. Fala por nós, com Deus. Então a frutificação independe do lugar. Agora é óbvio, se eu estou no lugar favorável, eu vou frutificar muito mais. Aí vem a parábola do semeador. Um produziu 30, outro 60, outro 100. Veja, mesmo sendo boa semente, um produziu 30, outro 60, outro 100. Ou seja, há níveis de produtividade, mas não há ausência de produtividade. Quem é terra boa, produz. Nem se for 30. Às vezes eu estou numa igreja ruim, que me limita, que tudo. Mas pelo menos 30% eu tenho que produzir. Entendeu? Entendeu essa dinâmica? 30% pelo menos eu tenho que produzir. Agora, se eu não produzir nada, não, querido, então, ou é terreno pedregoso, ou é espinhento, ou é beira do caminho. Não é terra boa. Entendeu? Jesus deixa bem claro. A semente caiu. Beira do caminho, pedras, espinhos. Esses não houve frutificação. A planta até nasceu, mas não houve frutificação. Mas quem é terra boa? 30, 60, 100. Então, mesmo que você esteja num lugar não favorável, se é terra boa, pelo menos 30% do que Deus te deu tem que produzir. Então, nenhum infrutífero pode culpar a igreja. Está aqui dentro. Então, vai ser a tua visão de Deus, vai ser as tuas feridas, tua falta de comunhão e a tua falta de verdade, que vai fazer que você ande infrutífero. Olhe para dentro, não para fora. A infrutificação não tem a ver com fora, tem a ver com dentro. Agora, a excelência da frutificação, sim, tem a ver com fora. Você entendeu?
Então, a frutificação, ela tem a ver com dentro. Agora, eu poderia produzir muito mais em um ambiente propício. Entende? Exemplo, se você tem uma planta que ela é do frio, mas foi adaptada ao calor, ela vai produzir? Vai produzir. Mas no frio ela produziria mais. Mas no calor ela pode produzir? Vai produzir. Ela vai dar produção. Mas não vai ser como se ela tivesse plantada no frio. Você pegar um. Eu moro aqui praticamente no norte, né? Se eu pegar um pé de maçã, produz maçã? Produz maçã, mas não é igual lá para o sul. Né? No sul é pragas, vamos colocar assim. Se você plantou, nasce. Aqui você tem que cultivar muito, mas nasce. Produz, produz. Então eu tenho que entender que a minha frutificação já está, porque eu não estou ligado na videira, eu já estou ligado na falsa videira. Jesus diz isso muito claro. Eu termino com isso, irmãos. Olha isso daqui. Está em João. Vamos ler algumas palavras aqui em João. João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido neles: se vós permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Então eu tenho que permanecer na palavra. 2, capítulo 13. 34. Novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu amei e também vos amei. Ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que são os meus discípulos. Como que vamos conhecer que somos discípulos? Se tiverdes amor uns para com os outros. 15. Verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanha, lançado no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai. Como que é glorificado Deus? Em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Meu irmão, Deus não tem parte com a frutificação. Ponto. Então, pelo amor de my God, não existe essa característica que a culpa é. Não, a culpa não é. Quem está em Cristo frutifica. E frutifica é uma vida liberada para avançar. As coisas têm que aflorar. Irmãos, preste atenção. Uma das coisas que a gente ouve bastante, né? Ah, apóstolo, eu comecei a entender a palavra e depois que eu comecei a entender a palavra, a minha vida tem frutificado. Por quê? Porque isso é o natural, é o orgânico. Depois que a palavra verdadeira ela entra, as coisas começam a frutificar. Como eu sei que é Beelzebul? Porque eu estou dentro de uma filosofia evangélica e não produz vida. Lembra que Beelzebul reina sobre os mortos? Então, a seiva dessa árvore é morte. Por mais que você tenha recebido palavra, nunca entra dentro de você como vida, não te frutifica. Toda vez que a palavra verdadeira entra, ela entra te dando vida para frutificar. Então, a frutificação é o resultado de quem anda com Cristo. É inevitável. Não tem como ser diferente. Todos os que andam com Cristo frutificam. Não estou dizendo que levam uma vida boa, que não tem problema, não. Estou dizendo que frutifica.
Frutifica na sua casa, frutifica no seu ministério, frutifica no seu trabalho, frutifica nas suas finanças, frutifica. Eles têm que frutificar. Não tem estagnação. O estagnar é inércia, e inércia é a falta de movimento. E tudo que está morto não movimenta. Tudo que está vivo se move. Tudo que está morto não se move. Entendeu? Então, como eu sei que eu estou em Beelzebub? Eu não me movo mais. Nada se move na minha vida. Tudo está estagnado. Como eu sei que eu estou em Cristo? Porque as coisas estão se movendo. Pode ser numa velocidade de flash ou pode ser uma velocidade tartaruga, mas está se movendo. Você entendeu? Está se movendo. As coisas estão se movendo. Eu estou vendo as coisas se moverem. Passa ano e entra ano. E aí eu vou dizendo para as pessoas, às vezes as pessoas chegam e falam, nossa, mas tá. Não, calma, irmão. Vai dar certo. Só mantenha. Porque se você está em Cristo, as coisas estão se movendo. E a morte vai sair e a vida vai entrar. E as coisas vão acontecer naturalmente. Não precisa se preocupar. Não tente adiantar o teu passo. Só siga, que a vida está sendo liberada. E essa vida vai te nutrir. E as áreas mortas vão ressuscitar. Uns é imediato, outras áreas é lenta, outras áreas é um processo, mas aonde tinha mais morte, vai demorar mais tempo para ficar vivo. Aonde tinha menos morte, vai demorar menos para poder ganhar vida. Mas, de fato, a vida está vindo. E aí as coisas vão indo, vão indo, vão indo. Então é só você manter a tua vida com Jesus de um modo orgânico, simples, sincero e natural. Busque ele e depois as outras coisas são acrescentadas. É assim. Mas quem está em Beelzebub, não. Só a morte é liberada. Morte, 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 morte. Então ele está fazendo, ele está fazendo, ele está fazendo, ele está fazendo, ele está fazendo. Ele fala, ele jejua, ele ora, ele lê a Bíblia, ele faz campanha. E a fogueira santa de Israel, e é os 7 voltas de Jericó, e é os 7 banhos de Naamã, e é a vassoura ungida, e é a flor não sei das quantas, e nada acontece, meu irmão. Eu estou lá, eu estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo, e nada acontece. Por quê? Porque está nutrindo morte. Está vindo morte. É a mesma coisa, você beber água, o teu corpo é nutrido. Bebe todo dia só Coca-Cola, você está matando a tua sede, mas também está matando o teu corpo. Entendeu? Mata a sede, mata. Mas o teu corpo também morre. É assim que Beelzebub age. Ele dá palavra, tem Bíblia, contém Bíblia, mas essa Bíblia vai trazer morte para ele. Essa Bíblia vai trazer morte, apóstolo? Sim, porque essa Bíblia não é pura. É porções da Bíblia, é fragmentos da Bíblia, mas não é Bíblia inteira, sólida. É areia. O que é areia? Fragmento de rocha. Então, tudo que é fragmentado não é puro. Por isso, o nosso jejum, né? De uma coisa só. Eu preciso uma coisa só. Eu não preciso de muitas coisas. Eu preciso só das Escrituras. Amém? Podemos orar? Já era para ter orado, né? Simbora. Como diria, vamos orar. Valeu, obrigado. Você que tem condição de estar com a tua ceia, prepare a tua ceia. Se você quer fazer isso amanhã, faça amanhã.
Lá. Diga assim comigo, meu Pai. Nesses dias temos aprendido acerca de uma vida orgânica de comunhão com o Senhor. Todas as áreas da minha vida que não está em comunhão contigo, eu quero renunciar agora à essência de Beelzebul nessas áreas. Perdoe-me, Pai, por fazer de ti uma religião, um culto, uma ideia, e não me alinhar a um relacionamento verdadeiro. Por isso agora, Senhor, eu renuncio todas as fortalezas de um coração idólatra, ligado a Tamuz e ao falso Espírito Santo. Eu renuncio toda a idolatria aos ídolos, por todas as imagens humanistas que eu construí, por viver nos desertos, por viver conceitos de homens em lugar de uma vida com Deus. Eu quebro essas maldições que se estabeleceram na minha vida, de uma vida desértica, sem emoção, nos ciclos de pecado, nas destruições das áreas chaves da minha vida. Peço perdão por deixar ser consumido pelas feras, por viver debaixo dos juízos, por me alimentar das águas amargas, ódio, ira, revolta, ressentimento, raiz de amargura, solidão, obras da carne. Pai, peço perdão por me alimentar do trono da justiça própria, injustiça, acusação, mágoas, raiz de amargura. Quebro todo o trono das águas sobre a minha vida e proclamo que eu estou saindo do cativeiro da idolatria. Eu anulo as alianças espirituais. Renuncio às fortalezas espirituais das águas como fonte da minha vida. Quebro, em nome de Jesus, todas as prisões da feitiçaria, fortalezas espirituais. E todas as roupagens dessas fortalezas, eu peço que seja retirado do meu corpo físico e espiritual. Renuncio à entrega da minha vida à idolatria e à morte espiritual. Proclamo em nome de Jesus que estou saindo das prisões afetivas, da solidão, da ferida da rejeição, da carência, da entrega do coração às paixões. Renuncio toda a obra da maçonaria e dos cavaleiros templários, das falsas religiões. Me arrependo por me curvar ao sol, a Tamuz e aos répteis e à idolatria. Por manter um culto idólatra e morto. Me arrependo quando houve derramamento de sangue na minha família. Eu quebro toda maldição de escassez, de roubo, de morte, de enfermidades mortais, de miséria. Renuncio ao canibalismo físico e espiritual. Me arrependo de todas as rezas e orações que alimentava Beelzebul na minha vida e na minha geração. Eu proclamo que a minha descendência é tirada das fortalezas da idolatria. E a maldição da esterilidade e sequidão, deserto, solidão
E por habitar nesses lugares das feras, das assolações, é destruído na minha vida e desativado agora. Pai, eu declaro que saio do caminho da sepultura, da tristeza, da depressão, do suicídio, da ansiedade, dos ataques emocionais. Renuncio e me arrependo da autossatisfação emocional, espiritual, financeira e por toda independência, inclusive a independência de Deus. Quebro a maldição de viver uma vida amarrada, infrutífera, desértica, seca, e proclamo agora que saio da ganância, avareza, amor ao dinheiro, medo, fracasso. Saio desses ambientes e me desligo de Tamuz e tiro o meu coração desses lugares. Renuncio à infidelidade, infelicidade, morte, pensamentos de morte, vontade de morrer. Eu quebro a obra dos abismos, a tara sexual e toda vontade de me entregar de qualquer jeito a qualquer pessoa. Tiro o domínio de Satanás sobre o meu libido, os meus desejos, e me arrependo do pecado que é a base legal, dado pelos moradores da terra. Me arrependo e quebro as alianças com todos os governantes, líderes que se estabeleceram no poder. Anulo a sedução da riqueza e arranco tudo o que eu plantei e as desconfianças com líderes e figura de autoridade. Quebro toda nuvem de opressão sobre a minha casa, sobre a minha vida. Pai, me coloco à tua disposição e peço perdão por não viver uma vida pautada na verdade. Se há ainda coisas em mim que são falsas, que o Senhor venha agir na minha vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Pegue a tua ceia. Pai, nós abençoamos hoje essa ceia e declaramos que os teus filhos venham viver diante da tua palavra. Mediante essa palavra, Senhor, nós pedimos perdão por nos desassociar a ti da carta de divórcio, como diz a igreja de Éfeso. Pedimos perdão, Senhor, por não manter uma intimidade e uma unidade contigo e nem com a tua palavra. Tira do nosso coração as feridas e os temores, em nome de Jesus. Nos alinhamos à plena verdade e nos conectamos à videira verdadeira e frutificaremos em tudo. À medida que os teus filhos comerem e beberem, todo o domínio de Beuzebu seja destruído na vida dos teus filhos, sim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ceiar hoje, quem quiser, senão amanhã. Amém, queridos? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom. E amanhã eu não entro, viu? Segunda-feira estamos juntos.